Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 175. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um programa do projeto Iniciação. No sábado aqui, hoje, programa de número 175. Eu acho que... Professor, a palavra está com o senhor. Boa noite. Tudo bem. Boa noite a todos. O nosso irmão Gilberto Catira, nosso irmão Carlos Nascimento, e boa noite a todos os irmãos que estão aqui presentes para o nosso encontro, né? Nosso programa Projeto Iniciação, né? Então, aí estaremos começando hoje, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. São duas bases importantes: a doutrina secreta da mestra Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquário. Então, o nosso encontro é chamado Projeto de Iniciação. O Projeto de Iniciação é o projeto mais importante que cada pessoa tem que realizar na vida. Agora, para realizar esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? Então, a pessoa pode escolher a escola mais da sua preferência, né? Mas nós, de nossa parte, nós convidamos as pessoas interessadas a virem fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose. Agora, como é que faz? Como é que a pessoa pode fazer para fazer esse contato? É só entrar no busca da internet, né? Numa ferramenta de busca, e colocar lá Sociedade Brasileira de Obiose, vai aparecer o site da Obiose. E no site da Obiose ela vai lendo e vai encontrar um caminho que lhe indica os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então a pessoa vai escolhe um departamento. Ela digita a cidade de onde ela está falando e vai imediatamente aparecer os departamentos próximos da sua cidade. Evidentemente, o ideal é que exista um departamento na sua cidade. Então a pessoa telefona, manda e-mail, entra em contato, né? Porque lá tem todas as indicações, e faz a sua inscrição para fazer o primeiro grau, que é o grau peregrino. É a porta de entrada para a Obiose, é o grau peregrino. Depois do grau peregrino, que é o primeiro, tem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando esses 5 graus, a pessoa, então, tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Ela pode frequentar palestras, fazer parte de palestras internas e externas, pode participar de ritualísticas, né? E de todos os eventos da Obiose, né? E, principalmente, ela tem a chance, a oportunidade de ler as revelações, as cartas revelação do nosso mestre, professor Henrique de Souza, que são milhares de páginas, né? Tem essa oportunidade, né? Muito bom. Agora, devemos falar o seguinte: se a pessoa não encontrar um departamento que ela possa fazer o curso presencial, um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade, então ela pode fazer o EAD, Ensino à Distância. Da mesma forma, ela entra em contato com o departamento próximo à sua cidade e faz a inscrição. Ela vai receber os ensinamentos através da internet, né? Todos os graus, né? Faz o curso à distância. Aí ela vai receber todas as informações necessárias para que ela siga o seu curso e chegue à conclusão desse processo de iniciação. Muito bem, aí está então as primeiras... e só queria lembrar o seguinte: aqui na cidade de São Paulo, fazer dois lembretes. Esse curso peregrino começa em todos os departamentos em janeiro. Normalmente em janeiro, na segunda semana de janeiro, sempre. Então, para todas as cidades não é possível fazer a inscrição somente no ano que vem. Só uma exceção que eu estou falando.
Aqui em São Paulo existe o departamento da Moca, que está iniciando agora um curso peregrino em setembro. Quem quiser, então, pode fazer a sua inscrição no departamento da Moca. Né? No curso do programa aqui, nós vamos mostrar uma imagem da Moca, né? Que tem o telefone, o e-mail, tudo, a pessoa entra em contato e já pode começar a fazer já o curso peregrino. Então, aí está uma exceção dentro do panorama geral daqui no Brasil. No departamento da Moca, a pessoa pode começar a fazer o curso Grau Peregrino agora em setembro. Aí continua e, normalmente, o resto dos graus. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar na primeira parte. Na primeira parte do nosso encontro, nós fazemos estudos a respeito de expressões, nomes, termos, que fazem parte da teosofia e da eubiose, porque estudando os nomes, a gente vai revendo, vai rememorando e aprendendo também as definições relativas aos nomes, aos respectivos nomes. Né? Isso é muito importante, então. Então, aqui nós vamos começar aqui. A primeira observação aqui é o nome Deus Nilo. Deus Nilo. Ó, o rio Nilo, né? Deus Nilo. Representado no Egito por uma imagem de madeira do deus de tal rio, a qual se tributam honras em agradecimento pelos benefícios que suas águas trazem ao país. Havia um Nilo celeste, chamado no ritual Nional, ou águas primordiais, e um Nilo terrestre, adorado em Nilópolis e Rapimo. O último era representado como um ser andrógeno, com barba e seios e uma cara gorda e azul. Os membros eram de cor verde e o tronco avermelhado. Ao aproximar-se a época da inundação anual, tal imagem era levada de um lugar para outro em solene procissão. Sempre lembrando que o rio Nilo ele tinha um título especial, né? A dádiva do Nilo, porque o Egito está no meio do deserto, tudo deserto, não tem água. Né? Então, o rio Nilo é o rio que provia, e provê até hoje, né, a possibilidade de plantar, né, de pescar, etc. Né? Então, é chamada dádiva do rio Nilo. Então, era por isso que havia-se essa celebração, né, quando o rio Nilo entrava em inundação, ele alagava toda a terra ao lado, propiciando o plantio, né? Então, ao aproximar-se dessa inundação, a imagem que representava o rio Nilo era levada de um lugar para outro em procissão solene, né? Fazendo uma referência ao deus Nilo. Né? Era o Nilo que mantinha o Egito com a possibilidade de ter uma vida. Né? Né? Isso é muito importante, então, essa questão. Né? Muito bem. Vamos seguindo aqui. Além do deus Nilo, nós vamos ver aqui em seguida deuses ou divindades inferiores. Vamos ver aqui, chamados devas, em sânscrito. Deuses ou divindades inferiores, chamados de devas. A doutrina do Bhagavad Gita, bem como a religião bramânica, não é politeísta, pois admite a existência de um Deus único, eterno, infinito, que é Brahma, o ser ou espírito supremo, alma do universo. Brahma ou Brahma. As divindades inferiores são meras personificações transitórias do céu, dos astros, elementos, forças ou fenômenos da natureza. Assim vemos Indra, deus do céu ou firmamento, Surya, deus do sol, Agni, deus do fogo, Vayu, deus do ar, Varuna, deus do oceano, Dharma, deus da justiça, Kuvera, deus das riquezas. Então, cada deus tinha um lugar específico da sua manifestação, e cada deus, então, tinha um nome específico. Né? Então, aqui no conjunto dessa especificação, é chamado de deuses ou divindades inferiores, ou seja, aquelas divindades que eram emanação de Brahma, e depois de Brahma, primeiro o trono, e sucessivamente se projetando em direção do mundo físico denso. Então, isso, na antiguidade, sempre tinha essa ideia, né, de que
tudo que existia no mundo terreno era justamente a projeção da atividade dos deuses. Né? É assim, que, na verdade, são deuses, mas são projeções do Deus superior, né? Do imanifestado, né? E, consequentemente, de Brahma, que é projeção do imanifestado. Então, é uma visão geral a respeito desses assuntos, né? Desses termos muito importantes. Muito bem. Outro termo importante aqui que nós vamos ver, que faz parte da teosofia e da biose, são os deuses lunares, deuses relativos à Lua. Né? Na Índia, chamados de pais, Pitris, ou antecessores lunares. Deuses lunares ou Pitris. São subdivididos, como os demais, em 7 classes ou hierarquias. No Egito, embora a Lua seja menos adorada do que na Caldeia e na Índia, Ísis continua sendo a representação da Lua, Lunus, o hermafrodita celeste. É bastante surpreendente que, enquanto as nações modernas relacionam a Lua apenas com a loucura e a geração, as antigas, que estavam melhor inteiradas, relacionavam-na individual e coletivamente com seus deuses de sabedoria. Olha que importante. Assim, no Egito, os deuses lunares são Tote, Hermes e Chons. Na Índia, é Buda, filho de Soma, o deus Lua. Na Caldeia, Nebo, é o deus lunar da sabedoria secreta, etc. A esposa de Tote, Sífix, a deusa lunar, impunha uma vara com 5 raios, ou a estrela de 5 pontas, símbolo do homem, o microcosmo, em contraposição ao macrocosmo, que é o centenário. Como em todas as teogonias, uma deusa precede um deus, baseando-se provavelmente no fato de que um pintinho dificilmente pode preceder o ovo. O ovo vem antes e depois vem o pintinho. Na Caldeia, a Lua era considerada como mais antiga e mais venerável do que o Sol. Por quê? Como diziam, as trevas precedem a luz em cada renascimento periódico ou criação do universo. Osíris, embora relacionado com o Sol e ser um deus solar, nasceu no Monte Sinai, Osíris, hein? Pelo fato de que, sim, é o nome caldeu-assírio da Lua. Também ele nasceu no Egito. Também nele nasceu o deus Nisos, ou Dionisos, deus de Niasse ou Nise, cuja última denominação foi a de Sinai, no Egito, onde era chamado de Monte Nissa. A meia-lua não era, como demonstraram muitos escritores, uma divisa dos turcos, pois tinha sido adotada pelos cristãos como símbolo antes dos maometanos. Durante séculos, a meia-lua foi emblema de Astarte da Caldeia, da Ísis egípcia e da Diana grega, como todas elas rainhas do céu. E, por último, tornou-se emblema da Virgem Maria. Olha só que importante. Hein? O Império Greco-Cristão de Constantinopla tinha-a como salvaguarda. Depois de sua conquista pelos turcos, o sultão adotou-a, e desde então a meia-lua foi considerada como oposta à cruz. Isso aí é uma crença egípcia. Agora, aqui dentro da nossa cosmogênese, a antropogênese, nós temos a Lua como predecessora da Terra. Né? Tudo que nós temos, veja a importância. Aí já entra na teosofia, na eubiose. A Lua, justamente, é o estágio anterior à Terra. Tudo que existe na Terra foi proveniente da Lua. É isso? Aliás, tudo veio do Sol, passou por Mercúrio, por Vênus, depois para a Lua, depois para a Terra. É uma sucessão de transições, né? Dessas humanidades, de planeta para planeta, depois para a Lua, enfim, e depois, finalmente, para a Terra. Sempre lembrando, nós vamos estudar isso num determinado momento, com bastante profundidade, a Lua era um planeta. Ela gira ao redor do Sol, mas ela é muito grande para ser simplesmente um satélite. Aliás, o planeta Terra é o planeta que tem o maior satélite do sistema solar. Né?
Nenhum planeta tem um satélite tão grande como a Lua. Uma coisa impressionante. Por quê? Porque a Lua anteriormente era um planeta, não era um satélite. A Lua girava ao redor do Sol. Isso depois nós vamos estudar com profundidade. Girava ao redor do Sol. Depois, a Terra saiu da 4ª órbita, foi empurrada para a 3ª órbita e ela captou a Lua. A Lua, então, por problema de gravitacional, ela começou a girar ao redor da Terra. E houve um transbordo lunar. Tudo que existia na Lua foi trazido para a Terra. A Lua não completou seu ciclo todo de evolutivo. Em meados da sua evolução lunar, tudo que existia na Lua foi trazido para a Terra. Então, nós, seres humanos, somos seres lunares. Nós viemos da Lua. Por isso que na antiguidade dava-se uma importância muito grande à Lua, né? Porque tem todo esse entendimento. Né? É claro que na antiguidade eles não entendiam exatamente essa questão do transbordo lunar. Isso aí veio ser conhecido mais agora no aspecto humano, né? Mais com a HPB e com o professor Henrique de Souza. Mas nós todos somos provenientes de lá. Nós, aqui, estamos passando pela experiência humana, mas na Lua, nós estamos passando pela experiência animal. Não é verdade? Então, na Lua, nós passamos pela experiência animal. Chegamos na Terra, passamos pela experiência hominal. Nem todos vieram como animais da Lua, muitos seres vieram como seres humanos. O exemplo é Buda. Buda já veio da Lua como um ser humano. E aqui na Terra ele completou a sua evolução fazendo a sua iluminação. Né? Buda, Siddhartha Gautama, ele veio da Lua já como ser humano, e na Terra ele fez a sua iluminação. Ele tornou-se aí um ser iluminado e está aqui junto de nós, ajudando o progresso da humanidade nessa progressão evolutiva, inclusive agora no 3º milênio. Né? Tudo bem? Isso é muito importante. O assunto é muito vasto, né? A gente vai estudando por partes e vai enfocando os assuntos de acordo com o interesse da ocasião e a profundidade que nós temos que dar a esses assuntos. Muito bem. Então, aqui nós temos outro termo, além dos deuses lunares, temos os deuses pagãos. Deuses pagãos, olha, esse termo, deuses pagãos, foi erroneamente interpretado no sentido de ídolos. A ideia filosófica relacionada com os tais deuses não foi nunca de algo objetivo ou antropomórfico, mas, em cada caso, tratava-se de uma potência abstrata, uma virtude ou uma qualidade da natureza. Deuses há que são espíritos divinos planetários, como Dian-Shohans ou Devas, entre os quais figuram também os nossos egos. Afora isso, e especialmente sempre que estão representados por um ídolo ou uma forma antropomórfica, tais deuses nos panteões hindus, caldeu e egípcio, representam simbolicamente potências espirituais e sem forma, pertencentes ao cosmos invisível. É incontestável, diz o Abade Martigny, um estudioso, né, no século XIX, em seu Dictionnaire de Antiquité Chrétienne, que nos primeiros séculos do cristianismo encontram-se com bastante frequência nas pinturas, tumbas e sarcófagos, gênios, centauros, cariátides, télamos, ninfas e outros temas das fábulas da teologia pagã. Aí então está essa definição dos tais deuses pagãos, como diz, dentro dos conceitos relacionados à teosofia e à biose. Né? Um outro termo aqui que nós vamos ver agora, imediatamente, são os deuses solares. Olha, deuses solares. São as divindades ou devas relacionadas com o Sol. Olha só. Ou que regem o mundo solar. Entre eles figuram Apolo, Bel, Osíris, Sigurd e os Agnisvatas, ou Kumaras, os Lares, os Manasadianes, que dotaram o homem de inteligência e consciência, de ego imortal. As hostes de deuses solares representam a luz, o dia, assim como a dos deuses lunares simboliza as trevas, a noite. No grande poema épico Ramayana, Rama, o primeiro rei da divina dinastia dos primitivos arianos, representa os deuses solares, enquanto que Ravana, personificação da raça lanka atlântica,
representa os deuses lunares. Assim, tal poema representa a grande batalha entre o bem e o mal, e a magia branca e a magia negra. Então, os deuses solares, nós temos... Então, fazendo uma correlação, nós temos aqui, evidentemente, o segundo trono, né? Que é relativamente ao Sol. É isso? E o segundo trono tem uma luz, tem uma cor azul. É isso? E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou que, na verdade, o Sol, a gente enxerga ele de cor amarela, mas ele não é amarelo, é azul. Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar o Sol na sua verdadeira cor, é azul, que é o segundo trono. E, evidentemente, o segundo trono, né, relacionado à Mãe Divina, de lá projetam-se deuses solares, né, que configuram e estabelecem todo o nosso processo evolutivo, nas cadeias evolutivas. Então, de lá surgem 7 deuses, e evidentemente surgem 7 sistemas evolutivos, né? Primeiro, segundo, terceiro, e nós estamos no 4º sistema evolutivo, justamente o 4º sistema evolutivo, com cadeias evolutivas, 7 cadeias evolutivas, e nós estamos na 4ª cadeia, justamente no planeta Terra. Então, isso aí, a gente vê, simbolicamente vê como é que funcionam as coisas. Então, isso é muito importante, esse estudo, porque estudando essas coisas, vendo exatamente essa emanação do Sol para a Terra, e com a formação dos sistemas estelares, dos sistemas evolutivos, nós podemos entender como as coisas funcionam. Isso é importante, como eu sempre falo, né? É muito importante a gente entender como as coisas funcionam, esse esquema geral que nos dá a teosofia, a eubiose, para entender o arcabouço, o esquema da evolução do universo, principalmente no que tange à evolução no planeta Terra. Entendendo como as coisas funcionam, fica mais fácil a gente ir aumentando o conhecimento. Por quê? A gente vai encaixando os assuntos nos seus devidos lugares, termos, né? Inicialmente, a gente vê um panorama geral de como o universo funciona, mas de maneira vazia, porque não entendemos exatamente como funcionam as diversas partes. Mas depois, estudando, nos aprofundando, a gente vai encaixando em cada lugar aqueles conhecimentos específicos. Então, vai surgindo o quê? Vai surgindo para nós um entendimento mais profundo de tudo. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Entender inicialmente como as coisas funcionam e depois ir se aprofundando devidamente nos diversos aspectos de cada aspecto evolutivo, de cada sistema evolutivo. Né? Muito bem. Então, isso aí é muito importante, esses conhecimentos. Né? Vamos seguindo aqui. Vamos ver um outro termo muito importante que é citado na teosofia, que é justamente o termo Devakan. Devakan. É um termo derivado do Tibete. Né? É a morada dos deuses. O Devakan é a morada dos deuses. Olha que importante. Né? Um estado intermediário entre duas vidas terrestres, na qual o ego, Atman, Buddha e Manas, ou a tríade superior, ou seja, a trindade feita entra depois de sua separação do Kamarupa e da desintegração dos princípios inferiores, depois da morte do corpo na Terra. Devakan é o nome que, em linguagem teosófica, se dá ao céu, ou mansão da bem-aventurança. Então, Devakan, ou mansão da bem-aventurança. E, literalmente, traduzido, significa morada resplandecente ou mansão dos deuses. Olha que importante, né? Devastan, residência dos deuses, é seu equivalente em sânscrito. Devastan. É o Sivarga dos hindus, o Sukhavati dos budistas, o céu dos zoroastrinos e cristãos, assim como dos muçulmanos menos materialistas. É uma parte do plano ou mundo astral, especialmente protegida, da qual estão excluídos todo sofrimento e todo mal, pelas grandes inteligências espirituais que presidem a evolução humana. É um estado subjetivo de bem-aventurança dos princípios anímicos superiores, depois da morte do corpo. Corresponde à ideia do céu ou do paraíso, onde cada mônada individual vive no mundo que foi criado por seus próprios pensamentos, e onde os produtos da sua própria ideação espiritual
lhe aparecem substanciais e objetivos. Então, depois da morte do corpo físico, evidentemente, a consciência vai se libertando dos seus invólucros, de substâncias dos mundos hiperfísicos, e vai retornando justamente a planos superiores, no qual se encontra o Devakan, que é justamente a morada, né? Uma morada superior da bem-aventurança. Então, tudo isso são fases e fases existentes entre o mundo objetivo, manifestado, e o mundo dos anjos espirituais. Então, a gente sempre, na nossa encarnação e desencarnação, a gente faz esse fluxo de sobe, desce, subimos, vamos até o nosso corpo causal, a tríade, né? Depois descemos, e assim sucessivamente, até que um dia atingimos o estado de iluminação, né? Iluminação, e nos libertamos do karma e das reencarnações, evidentemente. Né? Então, é um assunto muito importante, esse assunto. Né? Muito bem. Aqui nós estamos aqui, vamos agora ver aqui um outro termo importante aqui, vamos em seguida. Vamos ver aqui, vemos aqui o Devakan. Né? Vamos ver aqui, Devanagari. Vamos ver aqui. Um momentinho só, Devanagari. Daqui. Devanagari. Vamos ver esse termo, Devanagari. São palavras muito difíceis, né? Mas a gente vai se relacionando com elas de maneira, no estudo, a fim de nos tornarmos familiares a esses termos. Devanagari vem do sânscrito. Significa escritura dos devas ou deuses. Então, escritura. O conjunto de caracteres da língua sânscrita. O alfabeto e a arte de escrever guardaram segredos por séculos, visto que apenas aos Dwidhyas, que são os duas vezes nascidos, e aos Dikshitas iniciados, era permitido usar esta arte. Era um crime para um Sudra recitar um verso dos Vedas. Um Sudra, quer dizer, um ser humano comum. Recitar um verso dos Vedas. E também para qualquer um dos indivíduos pertencente às duas castas inferiores, Vaisya e Sudra. Conhecer as letras era um delito castigado com a morte. A coisa era terrível. Né? Assim é que a palavra lipi, que significa escritura, não é encontrada nos manuscritos mais antigos, o que sugeriu aos orientalistas a ideia errônea e um pouco incongruente de que a escritura não era só desconhecida antes dos dias de Pânine, que era um estudioso da antiguidade, né? Mas que o era também para este sábio, que o mais famoso gramático que o mundo já produziu não soubesse escrever, seria verdadeiramente o maior e mais incompreensível de todos os fenômenos. Isso é muito importante, então, o estudo justamente dessa questão do Devanagari, né? Devanagari. Então, agora vamos ver aqui mais adiante, aqui. Momentinho só que nós vamos nos localizar aqui. Aqui é outro termo muito importante da antiguidade, né? De sânscrito, é o Devapi. Devapi. Sábio sânscrito da raça Kuru, que juntamente com outro sábio, Moro, acreditava-se que viva durante as 4 idades até a vida de Maitreya. Buda ou Kalki, o último avatar de Vishnu, que, como todos os salvadores do mundo, em sua última aparição, como Sosyoshi dos Zoroastrinos e o Cavaleiro do Apocalipse de São João, aparecerá montado num cavalo branco. Assim diz, né? E justamente esse avatar, né, do final da mudança de ciclo, vem montado num cavalo branco. Aliás, o nosso mestre, nós vamos ver, nós já vimos em determinados momentos, né, que o nosso mestre lá em São Lourenço e a sua companheira, né, Dona Helena, tiveram lá na Montanha Sagrada um encontro com esse avatar, né? Justamente apresentou-se montado num cavalo branco. Né? Acredita-se que Devapi Moro vive num retiro do Himalaia, chamado Kalapa ou Katapa. Esta é uma alegoria purânica. Né? Então, muito bem. Muito bem, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Devapi Dharana. Um momentinho só, 141. Dharana. Muito bem.
Agora, o outro nome muito importante que nós todos conhecemos aqui na eubiose, né? Que é Dharana. Dharana. Nós temos publicações. Eu li uma publicação de chama Dharana, né? Aliás, o primeiro nome da eubiose, na sua fundação, né, foi Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Dharana. Então, nós vamos ver agora justamente a definição desse termo, Dharana. Né? Dharana vem do sânscrito. Na prática do yoga, é aquele estado em que o pensamento deve estar firmemente fixo em algum objeto ou meditação. O que é Dharana? É a perfeita concentração mental. A mente fica isolada dos pensamentos externos e internos. Veja bem, a mente, em estado de Dharana, ela fica isolada das perturbações do pensamento, das flutuações de pensamento, tanto externos a nós como internos. É o estado de Dharana, chamado perfeita concentração mental. É a intensa e perfeita concentração da mente em algum objeto interno, com abstração completa de tudo que está no exterior, ou seja, no mundo dos sentidos. É uma preparação para o autoconhecimento, a introspecção. Dharana é um estágio inevitável, indispensável para que a pessoa prossiga no seu estágio de autoconhecimento, evidentemente, autoconhecimento que o leva à iniciação. Né? No Dharana, o 6º grau de desenvolvimento, cada sentido como faculdade individual precisa ser morto ou paralisado neste plano, passando para o 7º sentido, o mais espiritual, e nele se fundindo. Dharana está relacionado com a mente superior. Nós temos a nossa mente inferior, né? O mental concreto ligado ao quaternário, e a mente superior, que é Dharana, mental superior, Dharana. Né? Então, veja bem, olha bem esse exemplo. No Dharana, o 6º grau de desenvolvimento, cada sentido como faculdade individual precisa ser morto ou paralisado nesse plano, passando para o 7º sentido, o mais espiritual e nele se fundido, que é justamente Buddhi. O 7º sentido é Buddhi, né? O 8º é a Atman, ou seja, é a tríade superior, né? Atman ou o Cristo interno. Dharana, contemplação, concentração ou atenção sustentada é a fixação da mente em algum objeto interno ou externo. É a absorção no objeto pensado. Ou seja, a liberação. Dharana significa a perfeita concentração mental. A mente não é atingida por fatores externos ou internos, isso possibilitando uma perfeita concentração, o autoconhecimento que nos liga, evidentemente, ao caminho da iniciação. Né? Iniciação, muito bem. Muito bem, aqui. Agora tem outro termo aqui, nós falamos em Dharana. Agora, com outro termo do sânscrito, chamamos Dharani. Nós estudamos Dharana. Agora vamos estudar Dharani. Dharani, do sânscrito, Dharani, no budismo, tanto do norte quanto do sul, também no hinduísmo, significa simplesmente um mantra ou mantras. Ou seja, versos sagrados do Rig Veda. O que são mantras? São versos sagrados do Rig Veda. Na antiguidade, esses mantras, ou Dharani, eram todos considerados místicos e praticamente eficazes em seu uso. Atualmente, contudo, a escola Yogacarya é a única que justifica tal pretensão na prática. Cantado segundo as instruções dadas, o Dharani produz efeitos maravilhosos. Veja bem, esse estado de concentração, Dharani, produz efeitos maravilhosos. Seu poder oculto, contudo, não reside nas palavras, mas na inflexão, ou acento dado e no som assim originado. Muito bem, vamos tomar um golinho d'água aqui, né? Para a gente. Um golinho d'água. Um momentinho, a gente refrescar um pouco, né? Muito bem, um golinho d'água. Muito bem. Dharani, muito importante, então, esse entendimento. Um outro termo agora na sequência, justamente é um outro termo importantíssimo, que a gente sempre está falando, é o Dharma. Dharma, olha só. É de sânscrito, é a lei sagrada, o cânone búdico. O Dharma é a natureza interna,
caracterizada em cada homem pelo grau de desenvolvimento adquirido. E, além disso, a lei que determina o desenvolvimento no período evolutivo que vem a seguir. Esta natureza interna posta pelo nascimento físico no meio favorável para seu desenvolvimento é o que modela a vida exterior, que se expressa através de pensamentos, palavras e ações. Primeiro é preciso compreender bem que o Dharma não é uma coisa exterior. Vamos definir? O Dharma não é uma coisa exterior, como lei, a virtude, a religião, a justiça. É a lei da vida. O Dharma é a lei da vida que se desdobra e modela a sua própria imagem, tudo aquilo que é exterior à mesma. A esta palavra, pois, foram dados inúmeros significados. A palavra Dharma, né? Significados como a lei, religião, justiça, dever, piedade, virtude, mérito, condição, olha quanta coisa, hein? Atributo, qualidade ou propriedade essencial, doutrina, olha quanto significado tem Dharana, né? Credo, o Dharma, digo Dharma, né? Código, direito, conhecimento, sabedoria, verdade, prática e costume, bem, obra piedosa. Dharma é também um dos nomes de Yama, Deus da justiça. Então está o entendimento justamente dessa palavra Dharma. Frequentemente se usa esse termo, né, nos ensinamentos vindos da Índia, assim por diante. É muito importante, então, esse entendimento. Né? Muito bem. Agora, vamos seguir aqui. Uma outra palavra muito importante, né, para a gente finalizar essa primeira parte, né? Vamos finalizar com esse termo, né? Dharmakaya. Dharmakaya, vem do sânscrito. Né? Literalmente, o corpo espiritual glorificado. É o Dharmakaya. O corpo espiritual glorificado. Conhecido com o nome de vestimenta de bem-aventurança. Olha só. É o terceiro mais elevado dos Tikaya. 3 corpos. Atributo desenvolvido por todo Buda. O Dharmakaya é desenvolvido por um Buda. Isto é, todo iniciado que se cruzou ou alcançou o fim do chamado quarto sendeiro, no esoterismo, 6º, portal que precede sua entrada no 7º. Esse é justamente o estado de Dharmakaya. O mais elevado dos Trikayas é o 4º dos Buda Kshetras, ou planos búdicos de consciência, representados figuradamente no ascetismo búdico, como uma roupagem ou vestimenta de luminosa espiritualidade. Então, vamos guardar bem isso, né? Dharmakaya significa uma roupagem de vestimenta de luminosa espiritualidade. No budismo popular do norte, essas vestimentas ou roupagens são, veja, existem três roupagens. A primeira é o Nirmanakaya, a segunda é o Sambhogakaya e o terceiro é Dharmakaya, a mais elevada e sublime de todas, porque coloca o asceta no umbral do nirvana. Então, na verdade, nesse processo evolutivo, existem 3 estágios importantes no conhecimento dado pela Índia. Né? O corpo Nirmanakaya, o mais inferior, o corpo Shambhogakaya, o intermediário, e o corpo Dharmakaya, que é o corpo mais evoluído de todos, né? Que é a mais elevada e sublime de todas. Né? Coloca o asceta no umbral do nirvana, do céu. Né? Contudo, para saber o verdadeiro significado esotérico, deve-se ver o que diz a voz do silêncio. Então, vamos ver aqui o que diz a voz do silêncio a respeito desse assunto. Primeiro, o corpo, vestimento ou forma Nirmanakaya é aquela forma etérea que seria adotada no momento em que, abandonando o seu corpo físico, aparecesse em seu corpo astral, possuindo, além disso, todo o conhecimento de um adepto. Então, é o primeiro corpo que o adepto aparece no Nirmanakaya. O Bodhisattva vai desenvolvendo essa forma em si mesmo à medida que avança pelo sendeiro. Sendeiro significa caminho estreito. O que significa sendeiro? É caminho estreito. Uma vez atingida a meta e depois de recusar a fruição de recompensa, continua na Terra como adepto. E quando morre, ao invés de encaminhar para o Nirvana, permanece naquele corpo glorioso que teceu para si mesmo, invisível para a humanidade não iniciada, a fim de velar por ela e proteger e guiá-la pelo sentido da justiça. Então, o Nirmanakaya é justamente aquele corpo hiperfísico que os grandes mestres utilizam para ficar perto do nosso processo evolutivo. Né?
Aliás, quem é da eubiose, quem está aqui e pertence à eubiose, eu vou citar um termo que faz parte de uns mantras da eubiose, né? Que é a glória nirmanakaya. Né? Todos que estão na eubiose conhecem esse termo, né? Que é de um mantra nosso. Né? A glória nirmanakaya. Por que a glória nirmanakaya? Porque o ser elevado espiritualmente utiliza seu corpo nirmanakaya, que é o mais denso, para manter-se junto ao ser humano e propiciar o conhecimento das coisas superiores. O segundo, então, aqui, o segundo é o Shambhogakaya, ou corpo de compensação. É um corpo de uma sutileza maior do que o Nirmanakaya. É o mesmo que Nirmanakaya, porém com um brilho adicional de 3 perfeições, uma das quais é completa obliteração de tudo que se refere à Terra. Então, quando o indivíduo está no corpo Shambhogakaya, ele fica, tudo que é da Terra não passa para ele. Ele fica isolado das influências terrenas. E o terceiro é o mais evoluído de todos, que um ser superior pode utilizar, que é o corpo Dharmakaya. Olha, o corpo Dharmakaya é o de um Buda completo, embora não seja propriamente um corpo, mas tão somente um sopro ideal. À medida que nós evoluímos, essa noção de corpo vai tomando uma outra definição. Em vez de corpo, nós chamamos veículos. Para nós, chamamos de corpos que tem uma densidade mais intensa. Né? Acima, em locais de mais fluidez, não se chama corpo, mas sim veículos. Né? A consciência abismada na consciência universal ou alma livre de todo atributo. É justamente no corpo ou veículo Dharmakaya. Né? Uma vez Dharmakaya, o adepto ou Buda abandona toda a relação possível com essa terra. E também todo pensamento a ela ligado. Assim é que, para poder ajudar a humanidade, o adepto que adquiriu o direito ao Nirvana renuncia ao corpo Dharmakaya. Veja bem, o adepto, quando quer ajudar o ser humano, ele renuncia a viver no Dharmakaya. Então, ele baixa de Dharmakaya e passa para Shambhogakaya e vai viver em Nirmanakaya. Né? Nirmanakaya, né? Uma vez Dharmakaya, o adepto Buda abandona toda a relação possível com essa terra e também todo o pensamento a ela ligado. Assim é que, para ajudar a humanidade, o adepto que adquiriu o direito ao Nirvana renuncia ao corpo Dharmakaya, como falamos, né? Segundo a fraseologia mística. Não conserva no Shambhogakaya nada além de que o vasto e completo conhecimento e permanece em seu corpo Nirmanakaya. Então, todo ser superior que vem nos ajudar no nosso projeto evolutivo, ele vive e opera justamente no corpo mais denso, que é no corpo Nirmanakaya. Apesar de ser uma veste sublime, mas é um corpo mais ligado, mais próximo da nossa estrutura terrena. Né? A escola esotérica ensina que um Gautama Buda, com vários de seus arates, é um Nirmanakaya desse gênero, um Buda de compaixão. Aí está. Por isso que chama-se Buda de compaixão, porque a sua compaixão faz de um Buda uma consciência que veio justamente trabalhar junto ao plano humano para ajudar a humanidade no seu projeto evolutivo. E sendo um Buda de compaixão, e que se não conhecesse nenhuma que seja mais elevado que ele, em relação da sua grande renúncia e sacrifício em prol da humanidade. Aí está, então, olha o entendimento então, dessa relação dos corpos Nirmanakaya, Shambhogakaya e Dharmakaya. Dharmakaya o mais elevado, Shambhogakaya o intermediário, e o Nirmanakaya o mais denso, mais inferior, mas mesmo sublime, né? Em que os Budas de compaixão utilizam justamente o Nirmanakaya para ficar próximo a nós e nos ir ditando os conhecimentos que vai nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Tudo bem? Então, veja bem como é importante, né, esse conhecimento todo, né, que nós temos aqui, através desses estudos dos termos, né, ligados à teosofia e à eubiose. Muito bem. Esse é a segunda etapa que nós temos, né, no nosso conhecimento, no nosso estudo, né? A primeira parte, né? A primeira parte. E agora nós vamos continuar na segunda parte, que esse estudo nós falamos
das questões do Antigo Egito, né? Da fertilidade de Luxor e assim por diante, né? E vamos estudando isso e vamos continuar esse estudo agora nessa segunda parte, né? Muito bem. Assim, nós falamos na vez passada sobre o conselho kármico, né? Toda vez que o indivíduo atinge um estado evolutivo, e ele precisa ser, evidentemente, lançado a um novo patamar, ele precisa se apresentar a um conjunto de seres evoluídos chamado conselho kármico, que vai decidir justamente, vai projetar a sua evolução futura, né? Assim surge a sentença que o conselho kármico e o discípulo consciente separadamente apresenta no reino celeste. Então, o discípulo se apresenta ao conselho kármico e lá ele recebe o julgamento necessário para ele continuar nos processos posteriores evolutivos. Logo após é analisada qual a reserva acumulada para uso em trabalho consciente, conforme a vida, talento e faculdade e a promessa feita pelo próprio indivíduo. Não existem dois espíritos que recebam exatamente a mesma sentença. Não existe. Cada ser em evolução é um caminho diferente. Cada um tem um caminho específico. Não há dois caminhos iguais. Muito bem. Então, uma vez que são variados os talentos, as consciências, o desdobramento e a oportunidade de cada emanação de vida. Porém, cada indivíduo é julgado de acordo com a sua própria luz espiritual, se viveu ou não de acordo com essa luz no decorrer da sua vida terrena. Depois que um discípulo consciente recebe do conselho kármico determinada instrução, prontamente ele se prepara nos reinos internos do pensamento, do sentimento e etérico, para expiar seu karma, tanto quanto possível. Estas emanações, mental, emocional e etérica, vêm a ser aquilo que vai chamar de reino astral. É importantíssimo que a gente possa compreender essa explanação vinda do alto, né? Aquele que conscientemente se dirige a esse reino com o propósito de contribuir com o seu trabalho, aplicando o purificador fogo violeta no reino interno, enquanto ainda permanece no corpo físico, realmente se esforça a fim de prestar um valioso serviço. A Igreja dá a essas experiências o nome de passagem através do purgatório. Essa Igreja fala, passar pelo purgatório, ou limbo. Porém, a humanidade considera como sendo um lugar de castigo, mas não é assim. Na verdade, o purgatório, como a religião diz, não é um lugar de castigo, mas um lugar de purificação. Não é de castigo, de purificação. É um lugar onde todo discípulo, separadamente, de acordo com seu desejo de livre vontade, procura expiar os pecados cometidos pelo seu pensamento e sentimento. Então, o que se chama purgatório como lugar de sofrimento não é um purgatório realmente, né? Isso é um lugar de regeneração. Assim, ao receber um novo corpo físico, muito karma negativo já foi transformado. É um processo, então, de transformação. Quando o indivíduo renasce num corpo físico, então, ele vive um karma diferente do karma anterior. Isso, se ele produziu um estado evolutivo suficiente para que a sua mente se enquadre em um processo evolutivo superior. Isso é importante, né? Quanto maior for o vosso serviço aqui e agora, para purificar aquele ambiente, o reino astral, tanto menor será nosso trabalho, quando chegar a nossa vez de lá permanecermos. Justamente nós, que somos candidatos à ascensão, quando formos ao reino interno para preparar nossa ascensão, necessitamos passar através dessas diversas camadas, a fim de purificar nossos corpos mental, sentimental e etérico, onde ainda permanece algo de nossas orientações, nossas criações humanas, que ainda não sublimado. A ascensão é demorada. Para nós, no nosso tempo, no nosso entendimento de tempo, a ascensão é demorada, porque ela depende da correção, que, em geral, é muito prolongada, até mesmo para aqueles que já conquistaram a sua liberdade. E os meses e anos vão passando até que a completa ascensão se realize. Entre a humanidade, nós somos os privilegiados, pois usamos o fogo purificador, aqui nesse plano físico, e não permanecemos à espera de que o nosso corpo etérico se liberte,
para somente então ser enviado pelo conselho kármico para transformar toda a imperfeição criada por nós. Quando o homem medíocre atravessa a morte, passa geralmente, como já dissemos, algum tempo com seus familiares. Já dissemos isso, né? O homem de meia evolução, ele passa algum tempo com seus familiares, relembrando o passado, conversando, etc. Logo após, é amigavelmente convidado, às vezes, junto com outros, para comparecer ao átrio da justiça e se apresenta perante o conselho kármico. Depois de se reunir com seus conhecidos, né, no mundo hiperfísico, ele é convidado, então, a ir ao conselho kármico, para lá realizar, então, realmente, realizar um processo importantíssimo para a continuação do seu processo evolutivo. Se em grupos, algumas vezes são compostos de centenas ou milhares de indivíduos. Não é feito um só. A presença ao conselho kármico é composto por centenas ou milhares de indivíduos. Né? Quanto maior for o desenvolvimento da consciência de um ser, tanto mais atenção individual receberá ele. E claro, né? Quanto mais evoluído, maior possibilidade ele vai ter de entrar em contato com essas consciências superiores. Evidentemente, vibratória. Quanto maior for a sua vibração, será melhor o seu contato, mais fácil o seu contato com o conselho kármico. Né? Porém, no caso de pouco desenvolvimento, vamos ver agora, no caso de pouco desenvolvimento, maior é o número de seres em grupo, centenas ou milhares que se apresentam no átrio da justiça. Esse magnânimo conselho kármico distribui no reino astral a essas emanações de vida uma certa penitência ou reparação de suas próprias energias qualificadas como destruidoras. Depois de estarem elas aptas ou prontas para seguir avante, recebem determinada aprendizagem. São instruídas sobre a lei, tanto quanto possam assimilar. Durante 24 horas do dia é realizada uma verdadeira atividade para se penitenciarem de seus pecados. Então, essa reunião com o Conselho Kármico é bastante longa, né? Há uma troca imensa de pensamentos, né? Entre aqueles que estão sendo observados e aqueles que estão observando, né? Pertencentes ao Conselho Kármico, a fim de conduzir a esses que estão no processo evolutivo a novos estágios evolutivos com um estágio, uma condição adequada para que eles possam ter grande aprendizado futuramente. Né? Essas emanações de vida deverão captar suas formas, pensamentos e sentimentos de dissonância e dissolvê-los, pois foram criados por elas. A própria pessoa, o ser, né, deve pegar essas formas de pensamento, esses estados vibracionais inferiores e evidentemente, dissolvê-los para que fiquem livres dessas condições inferiores. Né? Isso aí, essas emanações inferiores estão nele há séculos. Né? Isso acontece através do uso do fogo violeta, do conhecimento sobre a lei divina de causa e efeito e dentro da capacidade de compreensão e aplicação das mesmas. Então, aí, veja bem como é interessante esse entendimento. Né? O indivíduo vai vivendo, reencarnando, vai subindo lentamente, plano a plano, através dos processos evolutivos, né? Através das várias dimensões, através dos vários estados evolutivos ou vibratórios, mas sempre observado por planos superiores. Ele não faz seu caminho sozinho. Ele está sempre observado por seres de planos inferiores. E há no momento em que ele é levado para o conselho kármico. E esse conselho kármico, então, ele faz uma reflexão a respeito das suas condições, e então, esse ser vai ter que assumir um compromisso na sua transformação, né? E lhe é ditado, então, os novos processos evolutivos que vêm pela frente. Isso é muito importante, né? Por isso nós dizemos que nada acontece, nós dizemos não, o professor Henrique José de Souza nos afirma isso, nada acontece por acaso, é isso? A nossa evolução está aqui permanentemente sendo observada por seres superiores. E nós vamos recebendo informações, orientações, só que devemos ter isso sempre em mente. É muito importante estarmos sempre elevando o nosso potencial vibratório para um plano superior, para que nós possamos sempre encontrar
entrar em contato com o plano superior e nos tornarmos veículos dessas consciências. Então, aí está. Isso aí, a gente, novamente nós dizemos o seguinte: esse panorama todo, nós entendemos como as coisas funcionam. As coisas não estão jogadas ao léu. É tudo direcionado pela lei cósmica justa e perfeita, que nos dá a oportunidade de nos regenerarmos e chegar futuramente ao que Jesus denominou de a volta à casa do Pai. Então está essa segunda parte, né, que nós queremos ver. Agora eu vou encerrando essa parte e passando a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, que vai abrir a oportunidade para todos do nosso grupo se integrar, né, na nossa conversa. Podem fazer perguntas, observações, tudo que quiserem, sejam livres para fazer qualquer tipo de observação. Carlos? O senhor falou bastante coisa. Primeiro sobre o Egito Antigo, né, sobre aquela trajetória, e depois sobre esses nossos veículos, né, professor? Assim, exatamente. Por dizer. O professor, eu acredito nessa continuidade, né? Mundo físico, mundo astral e por aí vai. Mas quando Jesus fala que o reino... Bom, o professor desativou de novo. Vamos aguardar ele. Enquanto a gente aguarda ele, o Gilberto, você tem alguns recados para passar para a gente? Sim, Carlos. Eu acho que desconectou lá alguma coisa, mas o professor já deve estar voltando. Bom, aproveitando enquanto o professor vai se reconectando, né? Estou vendo aqui o pessoal aí colocando os recados aqui no chat. Então, já peço aí para o pessoal deixar o like no vídeo. Coloca aí o seu joinha, né? Curte aqui o vídeo. Isso é muito importante, porque quando você faz quando você... Me desculpe, essa ligação aqui com a câmera é muito sensível. Qualquer encontro... Qualquer coisinha cai. Ele é muito sensível. Sim. Qualquer toque cai. Já estava continuando. A conexão é muito sensível. Já estava dando andamento aqui no assunto, mas deixa eu só finalizar, então, porque daí o Carlos já entra depois nos assuntos aí do chat. Então, você que está aí ao vivo, né? Aproveita já, que o professor ainda vai responder, já deixa a sua pergunta aí no chat, aqui ao vivo. Ou, se estiver vendo gravado, você pode escrever aqui no vídeo embaixo, que o professor depois ele sempre lê as perguntas e todos os questionamentos são respondidos. Então, você pode deixar aí a sua pergunta. E compartilhe, manda esse conteúdo para um amigo, para uma pessoa que você conhece, que goste, né, desse conteúdo, que goste desse tipo de assunto. Os temas aqui são sempre aí abordados, tem sempre uma abordagem exclusiva do professor Walter. E se você não for inscrito no canal, também, aí fica como o nosso outro pedido para que você se inscreva e ative ali o sininho das notificações para receber as atualizações, para ser notificado sempre quando tiver alguma atividade aqui no canal. Então, isso é importante. Então, vale lembrar que hoje é o programa de 175, só do projeto de iniciação aqui do canal. Então, tem bastante informação, bastante conteúdo. Fica aí, a gente deixa sempre como dica de pesquisa, de estudo, para aqueles que estão, tanto para quem está começando e para quem também já inclusive, né, que já estuda, já faz parte aí de algum projeto, né, ou que mesmo seja da eubiose. Eu, pelo menos, utilizo muito desses estudos e muitas pessoas da eubiose também acabam utilizando das informações aqui, que serve de referência para a gente ter como base e para outros estudos. E último recado, mais um recadinho aí, depois o Carlos vai passar, acredito, essa informação aí com um pouco mais de detalhe. O professor também citou aí no começo da nossa live de hoje.
Para aqueles que estão pensando em iniciar, né, os seus estudos, e caso seja de São Paulo, porque essa opção ela é de São Paulo, tem uma opção para você fazer presencial no departamento da Moca, que, né, logicamente, fica no bairro da Moca. O local é de fácil localização, tá, gente? É perto do metrô, fica perto ali de uma avenida grande, assim, não é difícil de chegar. Então, durante esse mês de setembro, quem tiver interesse, geralmente as turmas, né, para quem vai começar o peregrino, ela começa sempre no início do ano. Este ano estamos tendo aí uma oportunidade específica e exclusiva lá do departamento da Moca para aqueles que queiram iniciar no mês de setembro. E eu deixo aqui como mais uma dica que se você tem assim, quer saber como funciona, tem uma curiosidade, de repente está meio na dúvida, né? Liga lá, vai fazer uma aula, faz a primeira aula, sem compromisso. Liga lá, fala com o pessoal, fala, olha, eu queria participar aí de uma aula, saber como que é, saber como funciona, você não vai ter nenhum tipo de... não vai estar comprometido com nenhum tipo, né, de absolutamente nada, assim, nenhum tipo de obrigação. Vai lá ver, conhece o pessoal, né? Se enturma lá com a turma lá da Moca, participa de uma aula, vai ser legal. E aí depois você decide. Essa coisa de ir, né, Carlos, para conhecer assim a primeira vez. Isso, conhecer, fazer contato, né? É bacana. Participar da dinâmica da aula, dinâmica do departamento, né? Absorver o conhecimento necessário, esclarecer as dúvidas, né? E tudo mais. É isso aí. Então, essas são os meus recados, as minhas dicas. Agora é com você aí, Carlos. Isso. O professor, antes de o senhor cair, eu estava falando sobre o seguinte. Então, quando Jesus falava que o reino de Deus não é desse mundo, a gente tem vários estágios em vários planos, né, até chegar no reino de Deus. São vários estágios, a gente vai subindo, né? Essa evolução de estágios se dá pelo processo vibratório, né? Na verdade, o que determina as fases evolutivas no universo é a vibração. A HPB nos fala o seguinte, que tudo no universo tem consciência, né? Então, a ciência pode achar isso estranho, né? Uma pedra tem consciência, um vegetal tem consciência, mas tem. Uma pedra tem consciência de pedra. Um vegetal tem consciência de vegetal, um animal tem consciência de animal. E o ser humano tem consciência de ser humano. Ou seja, cada entidade dessa, o mineral, o vegetal, o animal e o humano, vibra num determinado patamar vibratório, né? Então, o que estabelece o processo evolutivo é justamente o processo vibratório. Então, nós vamos nos elevando, né? E é muito importante que, à medida que nós elevamos o nosso potencial, a nossa nível vibratório, nós vamos nos tornando veículo desse conhecimento superior. Isso é muito importante, né? Vamos nos elevando vibratoriamente e os cheios de hierarquia, os anjos, né, vão podendo entrar em contato com nós mais perfeitamente e nos passar informações importantíssimas para o nosso processo evolutivo. Muito bom, professor. A Leni Tomasoli, ela pergunta o seguinte, já que o assunto é divindades inferiores, qual a opinião da SBE sobre os orixás que são divindades africanas? Tenho muita curiosidade. Veja bem, cada conjunto de conhecimentos, né, espirituais tem as suas definições específicas, né? Então, esses conhecimentos vindos da África têm orixás, tem uma série de nomes, né? São nomes específicos. Agora, isso é característico, né? Cada conjunto, cada religião, cada grupo espiritual, cada movimento espiritual tem as suas especificidades, né? Em termos de nomes, em termos de ritualística e assim por diante, né? Mas tudo isso pode ser sintetizado de uma forma única, né? Que tudo provém do espaço superior, né? Da vibração superior. E esses seres vão se projetando para o mundo inferior e vão assumindo nomes diversos, né?
não só para que seja mais fácil de serem entendidos pelos seres humanos, mas também tornar mais fácil essa comunicação que eles fazem com os seres humanos, né? Então, na verdade, aí surge uma série de simbologias, né? São símbolos também, né? A simbologia existe há milhares, há milhões de anos, né? Tanto no Egito, na Índia, né? Em todos os cultos, sempre existe a simbologia. O próprio credo cristão, né? Aqui no catolicismo, tem os seus símbolos, etc., né? Isso é característica de cada movimento, né? Então, agora, é claro que a gente deve entender isso de maneira bastante universal, né? Bastante universal, para entender justamente como as coisas funcionam. Essas ideias, esses pensamentos vão descendo, estão sempre ao nosso redor e se personificam através de imagens, de símbolos, etc., para que a gente possa fixar essas imagens com mais facilidade. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: depois do azul seria a cor violeta? Não, veja bem, normalmente, veja, nós temos assim o amarelo, o azul e o vermelho. São as três cores fundamentais. O pintor, tendo essas três cores, ele faz toda a cor possível, né? Então, o amarelo misturado com o azul dá o verde, né? O azul misturado com o vermelho dá o violeta. Então, o azul, exatamente como o irmão Guazelli falou, o azul misturado com o azul, o vermelho misturado com o azul dá o violeta, perfeito? Depois do violeta vem o vermelho. Então, e acima, entre o azul e o amarelo, tem o verde, né, que é uma mistura dessas duas cores. Então, é como o nosso irmão Guazelli falou, né? Só que ele falou assim, depois do azul vem a cor violeta. A cor violeta é justamente o fruto da mistura entre o azul e o vermelho, né? Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte: o Devakan é a descoberta do não julgar? O Devakan é um estado de consciência, né? É um estado de consciência. É claro que quanto mais elevado é a consciência, mais ele se apercebe de que o julgamento só pode ser de Deus, não é verdade? Nenhum ser julga, né? O próprio Jesus, o Cristo, que era um ser de enorme evolução, ele não julgava ninguém, né? Ele dizia, não, Deus julga. Só Deus pode julgar. Ele afirmava isso, né? A gente tem essa noção de Jesus no final, né? Mas Jesus não julga simplesmente, ele dá novas oportunidades, né? Jesus não, Deus. Deus não julga nem castiga, ele dá novas oportunidades. Por quê? Jesus falava, Deus é amor e perdão, né? O amor é assim, ele sempre determina o estágio evolutivo que o indivíduo tem que passar, né? E, através do perdão, ele oferece novas oportunidades. É isso, então, que é a questão do não julgar. Muito bom. E ele coloca também o seguinte: Dharana seria o entendimento do ser no estar agora? Dharana, justamente, é o desenvolvimento do mental superior, né? O sujeito eleva-se, vai na tríade superior, né? Inicialmente, no tempo da Lemúria, a gente vivia no quaternário inferior, né? Não tínhamos a tríade. Com a passagem da Lemúria, do mundo animal para o mundo hominal, foi ativada a tríade superior. E um dos vértices desse triângulo é justamente o mental superior, que é justamente Dharana. Dharana significa a perfeita concentração mental. O indivíduo se concentra perfeitamente, se livra das emanações dos pensamentos externos e internos e produz uma perfeita concentração mental, a fim de que ele possa se aprofundar no seu eu interno. E é claro que à medida que Dharana se desenvolve, Dhyana, a questão de Buddhi se desenvolve também, que Dharana é a sexta condição, Buddhi é a sétimo estado evolutivo, né? Então, à medida que Dharana se desenvolve no indivíduo, Buddhi também, que é a intuição, se desenvolve paralelamente, né? E a união de Dharana, o mental superior, com essa consciência de búdica, estabelece um caminho para a condução do indivíduo para a Atman, que é a consciência crística, né? Aí, então, ele passa passa para um estágio que nós chamamos aqui
ele passa a ver perfeitamente as coisas no universo dentro dele mesmo, né? Aí chama-se, eu estava me esquecendo o nome, é a contemplação. Ele passa por um estado que nós chamamos, quando o indivíduo atinge esse estado da consciência crística, o estado de contemplação. Então, ele contempla não aquilo que está fora dele, ele contempla aquilo que está dentro dele. Jesus falou, vós sois deuses. Então, esse estágio é simples, o indivíduo, através do autoconhecimento, ele mergulha dentro de si mesmo. E mergulhando dentro de si mesmo, ele mergulha em Deus, que Deus está dentro de nós todos. Então, é um processo de contemplação. Muito bom, professor. O Guilherme também coloca o seguinte: as doenças servem para indicar que estamos pecando, errando o caminho para a evolução? Exato. As doenças são sempre consequências de fatos externos ou internos. Né? O futuro da humanidade, veja, o futuro da humanidade é um dia libertar-se de todo o desequilíbrio corporal. Né? No futuro não vai existir mais doenças, né? Porque as doenças são produzidas por desequilíbrios psíquicos do indivíduo, né? Ou espirituais. Né? As próprias, por exemplo, o nosso mestre nos ensina, isso, o professor Henrique de Souza, né? Que as próprias infecções, elas não provêm especificamente do mundo físico, não. As bactérias, os vírus, eles têm as suas contrapartes no mundo hiperfísico, né? Então, essas contrapartes estão sempre circulando ao nosso redor. Elas projetam as suas contrapartes físicas e provocam a infecção. Mas é claro que o indivíduo, chega um momento em que ele fica livre desse processo de doenças, de infecções, e passa uma vida saudável, né? Então, esse é o caminho da humanidade nesse seu processo evolutivo. É claro que isso aí coincide com a libertação do karma também, né? Ele se libertando do karma. Libertando do karma, ele se liberta das doenças, dos desequilíbrios físicos, mentais, psíquicos e assim por diante. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte: pecar é errar o sentido do caminho da vida? Olha, pecar, o que é pecar? Pecar é justamente fazer aquilo que está em contradição com o ensinamento divino, né? Agora, veja bem, o fundamental da noção do não pecar é o amor. O amor é o fundamento. Jesus falava assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Então, nós podemos entender, eu entendo dessa forma, né? O caminho inevitável que conduz o indivíduo para o encontro com a vida eterna, ou o seu Cristo interno, ou o Pai dentro de si, é o caminho do amor. O ódio não leva a nada. Ou seja, quando o indivíduo ama o próximo, ele está amando a si mesmo, ele está jogando o amor dentro de si mesmo. Quando ele odeia, ele está odiando a si mesmo. Olha que importante. Quando o indivíduo odeia o semelhante, ele está odiando a si mesmo. É o karma dele, está se o ódio é autodestruição. Vamos repetir? Odiar é um processo de autodestruição. O indivíduo vai se impregnando com aquele veneno e aquilo corrói toda a sua estrutura. Não é isso? Então, o pecar, inicialmente, o não pecar é agir de maneira amorosa. Resumindo, o não pecar é agir de maneira amorosa. Muito bom, professor. Voltando naquela questão de Dharana, professor, Jesus ele conseguia um poder de concentração tamanha na meditação para ele conseguir fazer todo esse processo que a gente vê no processo de meditação de Dharana? Sim, ele conseguia. Ele estava em meditação, né? Ele tinha estado em meditação profunda, né? E a gente pode ver no Monte das Oliveiras, né? No Getsemane, né? O que aconteceu? Ele deixou os discípulos ficaram lá esperando ele, né? Porque ele tinha que entrar sozinho. Porque os discípulos não poderiam participar daquilo, porque estavam num nível muito superior ao entendimento dos discípulos, né? Então ele foi lá para o Getsemane, né? O Monte das Oliveiras, né? E lá ele entrou em contato com os seres superiores, né? Que ele chama o Pai Celestial, né? Os seus enviados, né? E lá ele ele viu imediatamente todo o projeto que ele teria que servir, né? Para justamente servir de
de alento e desenvolvimento espiritual para a humanidade, né? E ele ali passou por momentos, não foram momentos tranquilos, não, foram momentos de grande expectativa, né? E ele teve que vencer a si mesmo. Veja bem, Jesus, olha só que importante, ele já tinha vencido a si mesmo lá no deserto, né? Dizem que ele venceu a Satanás, ele venceu a si mesmo. E no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, ele venceu a si mesmo também. Tanto que ele disse, né, para o Pai Celestial, Pai, afasta de mim esse cálice, que era um sofrimento muito grande. Mas depois o Pai mostrou para ele o significado do seu trabalho, então ele diz, não, Pai, então faça-se em mim conforme a sua vontade. É uma coisa. Não é qualquer um que pode passar por isso, né? Somente um ser, somente um anjo. Somente um anjo como Jesus podia passar por uma experiência dessa, né? Os discípulos não estavam preparados ainda para isso. Por isso que ele disse, orientou os discípulos a esperarem ele voltar, né? E tanto que, quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Né? Ele disse, bom, como vocês dormiram? Ele repreendeu os discípulos por estarem dormindo. Eles deviam ficar em oração, né? Ajudando eles, né? Aí ele voltou, eles despertaram, ele voltou novamente para continuar o seu contato com o Pai Celestial, né? Então, isso tudo está no Evangelho, né? Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados. Aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa. Terça-feira agora, dia 16 de setembro, no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa tem como tema inteligência artificial, inteligência humana. Então, é um assunto muito atual e interessante. A palestrante é Lúcia Helena Cordeiro, ela é consultora organizacional e ela vai falar sobre a inteligência artificial e a inteligência humana, que possuem diferenças fundamentais em suas capacidades, aprendizado e limitações. Quais são elas? Como se unirem, como encontrar o divino, como se alcançar maior evolução e consciência. O tema é muito interessante, é muito atual e vale a pena vocês assistirem. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes e será na terça-feira agora, dia 16 de setembro, às 20h40. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, é um centro de terapias holísticas, Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone que está aí, pode ser também via WhatsApp, o prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874, e aí está o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e também 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também Departamento da Eubiose no Sumaré. Mais uma vez, enaltecendo o projeto de iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, aqui no canal Conexão 3005, todo sábado às 20h40. E seus colaboradores, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. E semana que vem a gente também tem bastante eventos, né? A gente tem uma palestra pública que é aberta ao público, entrada gratuita, vai ser lá no Departamento de Santana, na Rua Conselheiro Saraiva 538, é perto do metrô Santana, e será sábado, dia 20 de setembro, às 16h. Essa palestra ela é presencial, mas também será transmitida no YouTube, canal Conexão 3005. Então, quem estiver fora de São Paulo pode acessar o canal Conexão 3005, que vai estar sendo transmitido simultaneamente. Então, é 20 de setembro, às 16h. A palestra tem como tema a Ordem de Cristo e o Brasil, a criação da Ordem de Cristo, originária da Ordem Templária, e a sua influência nas grandes navegações e formação do Brasil. O palestrante é Sidney Augusto, ele é membro efetivo do Departamento de Santana, em São Paulo,
e para mais informações é só consultar pelo telefone. Temos aí o celular, que pode ser o WhatsApp, é 11 99653 9009. E também do telefone de lá, do departamento, é 11 São Paulo, né, 29250769, a partir, após as 18 horas. Então, e também pode ser pelo e-mail santana@eubiose.com.br e também pelo site da eubiose.org.br. E semana que vem também tem um encontro lá em Carmo de Minas, que é a celebração da primavera, nos dias 20 e 21 de setembro. Espaço Vivência, quem estiver passando ou quiser participar, fica na rua Delmar da Costa Vilela, 424, Carmo de Minas, e o telefone está aí para inscrição. O evento é gratuito. A inscrição pode ser feita pelo telefone, o WhatsApp é 11 96 315 2729. Então, começa no sábado, dia 20 de setembro, Carmo de Minas, 10 horas, caminhada de 30 minutos pela região do Espaço Vivência. Às 10h45, palestra, Equinócio da Primavera, com Fernando Camposana. Meio-dia, almoço em Carmo de Minas, com ida à praça para fotos. Às 13h30, ritual de plantio de flores e árvores. Às 15 horas, dança circular sagrada de agradecimento. Às 15h30, coffee break. Às 16h30, prática de yoga no deck da piscina. E no domingo, dia 21 de setembro, em São Lourenço, às 9 horas, visita ao Parque das Águas e as lojas de artesanato. Às 11 horas, tertúlia na pérgola do Templo da Eubiose. Ao meio-dia, ritual no templo, para quem é da Eubiose, né? E tiver paramentado. E às meio-dia e 30, almoço na Fundação Henrique José de Souza. Às 14 horas, visitação ao Museu do Templo com guia. Então, quem estiver em São Lourenço, Carmo de Minas é do lado de São Lourenço, é pertinho, vai ter essa celebração da primavera. Bom, os recados são esses, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Bom, professor, o pessoal está agradecendo, tá? Boa noite a todos, até o próximo encontro, obrigado. Obrigada, né, Bruna Figueiredo. Gratidão, Maria de Fátima Marano Fix. Então é isso, professor. O senhor tem algumas considerações finais para estar passando aqui para a gente? Não, o que eu devo dizer a todos que esses encontros ficam todos gravados, né? Os vídeos, né? À disposição do YouTube. A pessoa pode assistir quantas vezes quiser, na hora que quiser, está lá à disposição, no YouTube, né? Canal Conexão 3005, fica à disposição. Isso, pode assistir, pode interromper para atender uma ligação e depois voltar. Pode. Aqui é direto, mas a pessoa no vídeo ela pode ver por partes, né? Isso. Depois começa, tem essa vantagem, né? Isso, pode ser também para estudo, né? Fazer, ouvir com mais clareza, com mais paciência e fica ela pode também compartilhar, né? Também tem essa, né? Ela pode compartilhar os vídeos com outras pessoas também, né? Isso é importante também, divulgar o conhecimento, né? Exatamente, exatamente. Então é isso, professor. O Catira diz assim, compartilhar com os amigos e com os inimigos também, né? É isso aí, pessoal. Bom, como não tem mais pergunta, professor, e a gente já está finalizando o horário, eu queria agradecer primeiramente ao professor Walter Teixeira de Andrade pelo conhecimento que ele sempre traz aqui no nosso projeto de iniciação, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40. Agradecer ao público que prestigiou o programa, que participou, e lembrando mais uma vez, o programa fica gravado, quem puder estar prestigiando
e também fazendo o like aí, né, para prestigiar a nossa audiência e também se inscrever no canal. Então, um bom final de sábado para todos, um bom domingo e até terça-feira, né, na roda de conversa e até sábado no nosso próximo encontro, Projeto de Iniciação. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, pessoal, um bom restinho de sábado para todo mundo, descansem, aproveitem bem e um bom fim de semana para todo mundo e nos vemos aqui no próximo programa. Se cuidem aí, até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Tacatira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Boa noite a todos, um bom fim de semana. E estaremos aqui no sábado que vem. Então, luz, paz e amor para todos. Fiquem todos com Deus.